Quem conversa conosco no estúdio da TV Câmara é a secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda da Prefeitura de Bauru, Aline Fogolin. Ela acaba de visitar um modelo de PPP, parceria público-privada, para iluminação pública em Caraguatatuba e faz parte de um grupo nomeado pelo prefeito Clodoaldo Gazeta que discute esta e outras questões. Aline, obrigado por seu retorno aqui conosco. As pessoas não sabem ainda no dia a dia nem o que é PPP. Então, aos poucos, fazendo a nossa função pública, que inclusive é de contando aos poucos, e aí a sua visita lá para a gente foi fundamental para que a gente pudesse conhecer. O que a gente sabe aqui no dia a dia, as pessoas leigas, que a gente paga a CIP, a contribuição de iluminação pública na conta, que este valor pago não cobre toda a fatura e que temos uma iluminação guardada no tempo, um estoque muito ruim. São os 3 indicadores. O que a gente pode, ou que você viu de Caraguatatuba? Obrigada, Nelson. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. A ideia é que a gente conheça outros modelos, como você bem colocou, não só para questões tão pontuais, importantes, estratégicas no município como a iluminação pública, mas como outras também, como resíduos sólidos, que nós já estamos trabalhando, e mais algumas outras que a gente pode fazer. A PPP, como dizem, é uma modalidade nova jurídica. Na nossa cidade, por exemplo, eu venho pedido e tenho estimulado que a gente traga isso para discussão. Inclusive, a gente deve fazer nos próximos meses um fórum, um seminário, algo nesse sentido, para estimular, para que os empresários e as pessoas também conheçam como essa modalidade pode funcionar. E nos despertou interesse em Caraguatatuba justamente porque é a primeira do estado de São Paulo, nessa modalidade de iluminação pública. Nós temos aqui um potencial para fazer uma PPP em relação à iluminação. Então foi interessante conhecer o modelo, conhecer uma nova forma de entender que a iluminação ela é um commodity, mas ela pode trazer um conceito importante de cidade conectada, inteligente, como aproveitar aquela luminária, aquele poste, como chamamos, de uma maneira mais inteligente e que essa luminária possa servir para um outro serviço essencial para a população. Essa é a primeira questão que eu colocaria, fui dar uma olhada também em modelos de outros municípios que foram discutidos. A gente foge completamente do conceito, sempre pensando no cidadão leigo comum que está no dia a dia, de ter um poste lá com um braço de luz. Ele vai servir como um modelo, e aí o conceito de commodity para você explicar para as pessoas entenderem a dimensão do que estamos falando. É muito interessante. Quando nós leigos vemos um poste ou, enfim, de energia e olhamos aquilo, é muito pouco o conhecimento que temos do que uma tecnologia pode fazer para um serviço de iluminação pública. Essa tecnologia é uma tecnologia israelense que veio, eu acredito que para ficar, com lâmpadas que duram muito mais, são muito mais econômicas, a economia chega a 80% no final da somatória da conta de luz, e ela admite outras conexões, é uma luminária inteligente. Então, por Wi-Fi, por sinal de Wi-Fi, ela conecta todas as outras lâmpadas e isso permite que as lâmpadas não se apaguem, que essas lâmpadas possam receber outras tecnologias acopladas na própria luminária, como, por exemplo, sensores de estacionamento. Ela faz a gestão das bocas de lobo, olha que importante numa cidade como a nossa, para que a gente possa ter esse perfil e saiba, por exemplo, quando estiver entupindo, tiver uma enchente. Ela admite sensores de estacionamento, então para a gente ver o fluxo do trânsito na cidade. Então nós ficamos assim muito interessados em conhecer. É uma tecnologia, como eu disse, israelense, já tem uma fábrica no Brasil, claro que outras virão e outras oportunidades terão, mas é uma lâmpada muito resistente, ela tem uma capa de silicone, então ela dura muito mais que as outras, não tem perigo de você jogar uma pedra e quebrar, como a gente tem muito isso também, né? E é um serviço muito interessante, porque você pode acoplar outra tecnologia, trazer a cidade para um conceito de cidade inteligente e você fazer com que aquele poste, aquela luminária que fica ali parada, sem nenhum funcionamento ou outra utilização, possa servir de base para muitas outras coisas interessantes e importantes. Eu vi rebaixamento de guia, a possibilidade de você ter os sistemas de fiscalização, Exatamente. inclusive como ponto de referência. Acessibilidade, sensor de clima. Então tem uma série de coisas muito interessantes, até a água, por exemplo, se ficar próxima a um parque ou próxima a um jardim, ela consegue dimerizar a água e elas são dimerizáveis, ou seja, você regula a intensidade da luz conforme o horário. Nós estivemos lá em Caraguá, ficamos a tarde toda e ficamos até a noite. É sensível a diferença, não só da qualidade da luz, como também a possibilidade de uma avenida que passa muito fluxo intenso de carro, que a lâmpada não precisa ter aquele foco tão grande, você consegue dimerizar e acertar para que ela diminua, para você economizar mais. E fora isso, também tem as vantagens do próprio modelo, que você pode
fazer em troca desse serviço, através da contribuição da iluminação, enfim, de acordo com o ajuste do contrato, possibilitar que outras áreas recebam luz, que outras áreas possam trocar o seu parque de iluminação, porque as lâmpadas que nós temos nos dias de hoje, infelizmente, estão muito aquém daquilo que a gente precisa, né? Sim, você pode incluir, então, no pacote essa questão de instalação desse modelo com central de monitoramento de tudo isso, oferecer essas ferramentas para o poder público poder utilizar como seu elemento de gestão e modernizar o parque. Exatamente. Você moderniza, reduz muito o custo. Nós chegamos a ver isso comprovadamente. Na cidade de Caraguá, por exemplo, foram constatados 19 mil pontos que chegaram a 29 mil. E é uma parceria muito interessante porque a própria companhia ou empresa que se responsabiliza, e esses são modelos que nós estamos estudando, inclusive para a nossa cidade, que pode ser aí num futuro próximo, você consegue fazer esse ajuste. Então, por exemplo, em áreas onde não há luz, vamos começar, por exemplo, por ali com os postes tradicionais e aos poucos substituindo, porque é melhor você ter uma luz, ter o poste, ter a iluminação, do que não ter nada. Então, você consegue diluir isso no tempo, até o final, por exemplo, de uma parceria, no caso deles, em 13 anos, que eles possam, nos 3 primeiros anos, o acordo é que faça toda a substituição por LED, que é a tecnologia mais barata e mais eficiente que nós temos. O cidadão comum deve estar perguntando, como é que eu vou conseguir atrair um grande empresário para colocar um aporte de dinheiro, modernizar o parque e pagar com ele com o atual CIP que nós temos? Tem uma série de indicadores de conta, e um deles você já mencionou, é a brutal redução no tempo de consumo e valor de conta e tarifa. E são coisas assim muito atrativas, né? Porque a partir do momento que você deixa essa luminária inteligente, você transforma esse processo, esses investidores também têm esse interesse para que ele possa acoplar outras tecnologias, outros serviços, e essa redução de custo também, que é uma vantagem para o município principalmente, você vai trabalhar esse ajuste nesse contrato. Existe sempre um fundo garantidor para essa parceria público-privada. Existe também os prazos para que esses trabalhos sejam feitos. Então, lá em Caraguá mesmo, nós vimos que em 3 anos eles vão ter que fazer tudo. Então, vendo pelo lado prático, é pouco tempo. Sim. Eles montaram também, Nelson, que é interessante, uma central de atendimento que é própria para a iluminação pública. Então, quando o município encontra alguma dificuldade, esse telefone é 24 horas, então tem uma assistência muito, muito digna, muito de primeiro mundo, é aquela coisa de não ficar sem energia de forma alguma, sem pontos de iluminação, e isso traz valorização para a paisagem do município, para os pontos de turismo, para a questão do próprio empoderamento dos nossos bairros, que ali às vezes pode ter uma vida após as 18 horas, e infelizmente sem energia, sem lâmpada, sem luz, a gente nada pode fazer. Então eu acho que as vantagens que nós vimos, nós encontramos uma cidade muito segura, aparentemente, dizendo, até a limpeza da cidade parece que muda, porque a lâmpada de LED ela proporciona isso. Então a gente conseguiu enxergar na prática a diferença, por exemplo, de ruas que ainda tem a concessionária antiga prestando o serviço, em contrapartida você tem os postes ou as novas luminárias já com o serviço novo acoplado. Caraguá ainda não definiu essas novas tecnologias junto às luminárias, mas já existe um estudo em andamento que pode ser, inclusive, foco de uma nova parceria. No modelo que eu vi físico, e não no lugar, no físico que eu digo, nos painéis, numa central instalada, você tinha uma central onde dali você conseguia monitorar tudo, inclusive indicadores de tempo de resposta das demandas dos usuários, que também eram online. Tudo online, existe um painel que nós fomos conhecer, eles mapeiam todo o município, cada ponto de luz ele é mapeado. E por essa tecnologia, como ela é por Wi-Fi, como ela tem essa sincronicidade, é muito interessante, porque todas as lâmpadas próximas a ela, primeiro que elas praticamente, o tempo de vida dela é muito maior do que as demais. Tem lâmpadas que chegam a durar mais de 10 anos, né? Ao contrário das outras, que uma média de 2 anos já tem que ser substituídas, quando não, muito antes, né? Dependendo da região onde estão. Então é muito interessante, porque você consegue ter uma vida mais prolongada dessa iluminação, você consegue reduzir os custos, como eu disse, chegar a 80% de redução dos custos, e você consegue também fazer um planejamento no município. Uma cidade como a nossa, com 400 mil habitantes,
uma área de extensão geográfica grande, com uma expansão, um planejamento que veio ao longo dos anos necessitando de ajustes, eu acho que para nós seria muito saudável a gente pensar nesse tipo de modelo, que a gente possa ter investimentos, porque o nosso município, assim como todos os outros, passa aí por ajustes sérios de Sim. custos, de gastos, e acredito um pouco mais além, não só na iluminação pública, mas para essas outras tecnologias inteligentes que ela possa acoplar, e acho que fariam toda a diferença no nosso município. Vou aplicar um referencial da casa do dia a dia. Quem já teve a oportunidade de trocar o parque de lâmpadas, eu digo as instalações da sua casa, quem tem um número razoável, lógico, não é só 3 ou 4 lâmpadas, já deve ter feito a conta com seu eletricista ou prestador de serviço, que você vai gastar um pouco mais agora, porque LED é mais caro, só que ela vai dar uma resposta depois de manutenção e de custo, como a gente está tentando comparar aqui em larga escala, muito menor. É o tempo que vai pagar essa diferença. Exatamente, por isso que as PPPs elas são feitas com um tempo até 35 anos, essa nesse caso que nós fomos conhecer, ela tem esse prazo curto de substituição de 3 anos, mas chega ao final de 13 anos um contrato que pode ser revisto, pode ser refeito, mas a ideia é que justamente nessa parceria público-privada, a estratégia é justamente essa, é ver o que é bom, o que é melhor, o que é mais durável, porque senão não faz sentido você ter uma parceria público-privada, ou seja, você ter um investidor externo que assuma os serviços do poder público porque este não está prestando de forma eficiente, essa é a verdade. Então, quando a gente tem essa possibilidade, acredito que esse é um dos modelos que fomos conhecer, eles já são referência no mesmo molde em São João do Meriti, no Rio de Janeiro, e tem mais de 6 estados brasileiros que eles atuam nesse sentido, nesse mesmo modelo de parceria na iluminação pública. Que modelo de tarifa eles colocam? Aqui nós temos a CIP, ela é deficitária, o Poder Público coloca no orçamento todo ano a diferença para poder manter o atual sistema, que é ruim. Exatamente. E assim foi a mesma temática, ou mesmo modelo que eles utilizaram, justamente porque viram que não era eficiente. Então a ideia é que a gente aproveite dessa defasagem, vamos dizer, de serviços e dessa contribuição que não consegue suprir as necessidades para que seja isso englobado numa parceria. Então a parceria privada ela é muito flexível, respeitando, óbvio, os limites legais, mas ela tem essa flexibilidade. Tanto é que o modelo de Caraguá, ela admite toda a operação do sistema, desde troca de lâmpadas, ampliação do parque de iluminação, a substituição de todo o parque de iluminação e a manutenção. Então tudo isso está consistindo no contrato que foi realizado com a transferência da taxa de iluminação pública. Tem cidades que optaram por pacotes completos, inclusive com esse gerenciamento de serviços. Tem cidades que, lógico, cada um com o seu formato, optaram por serviços mais específicos. Exato. O fato é que tem que fazer uma conta, tem um modelo disso quando abre, para ver qual é o dado. A lei, por exemplo, limita, a gente estava conversando aqui, em 5% da receita corrente líquida para poder fazer contratos de PPPs. Era um limitador nosso aqui. Exatamente. E a ideia é que a gente veja quais são esses modelos, justamente para a gente estudar se vale a pena uma parceria tão completa como essa que eu citei, como eles fizeram por lá, ou se dentro desse limite, com a contribuição que já é repassada, a gente consegue pelo menos minimizar uma das deficiências, quais sejam tanto a ampliação do parque de iluminação ou ao menos a substituição das lâmpadas, que eu acho que já seria uma redução drástica no nosso custo de iluminação. Lembrando que Bauru é praticamente o dobro de Caraguá, até em função do número de habitantes, então nós temos que fazer um estudo e, como você bem disse, essa conta tem que fechar, para que também seja atrativa a manifestação de interesse para o terceiro, ou enfim, a empresa que venha fazer essa parceria. Agora, o sonho de consumo é que a gente tenha um modelo desse, de um sistema inteligente que ilumina mais e gasta menos no tempo e moderniza o parque, ligado com outros setores, por exemplo, o georreferenciamento do DAI. Nossa, esse é o sonho, essa tem é a água, ideia. luz, ligações de rede, que é possível isso para as pessoas entenderem. É muito possível, são tecnologias que eu acredito que o Brasil vem avançando, claro que dentro das suas limitações, mas eu acho que Bauru é uma cidade que, além de tudo, comporta um polo universitário e educacional muito rico e que tem expertise, inclusive, para nos ajudar a pensar e desenvolver esses modelos. A gente tem a proximidade, não só pela Secretaria de Desenvolvimento, como também com os colegas das outras secretarias, em pensar esses modelos. Não é porque o modelo ele não é engessado, então a parceria público-privada te permite isso, que você avance nesse estudo e pense para a tua cidade o que é mais econômico, o que é mais viável,
mas a gente já ficou sonhando, o prefeito já sonhou muito também aí da gente ter essa possibilidade, iluminar as vias onde não tem energia, a gente valorizar mais os nossos cartões postais, a nossa cidade, trazer mais segurança e principalmente cuidar das pessoas, que eu acho que é o mais importante, é ter uma iluminação de qualidade para todos os bairros da nossa cidade, que seria perfeito. Quando eu olhei sobre o olhar do limite de 5% estabelecido na lei federal, que todos os municípios têm que cumprir na hora de escolher o seu modelo, eu pensei aqui de quanto é importante, num outro referencial, você aumentar os poderes da cidade de absorção de receitas, a cidade legal, que são outros passos que estão em andamento, para que você leve o volume de recursos possíveis para esse tipo de contrato. Exatamente, porque uma coisa vai depender da outra. Então nós não podemos só pensar hoje nessa receita corrente líquida que temos, a não ser que a gente consiga, como você também colocou, ampliar esses horizontes. Então, através de outras atratividades que o município vem oferecer, que a gente consiga melhorar, vamos dizer assim, incrementar esse orçamento, é óbvio que a gente vai ter outras tecnologias e vai conseguir embutir nessas parcerias e nesses contratos, vai conseguir ampliar esses horizontes. Então, eu não tenho dúvida que daqui a uns anos, tomara que estejamos juntos, né, nesse andar, nessa dinâmica de cidades inteligentes, que é o que a gente vem propondo. A ideia é que a gente tenha esse olhar para que a gente possa potencializar realmente através de uma luminária. Há quantos anos atrás, acho que qualquer pessoa que nos ouve podia imaginar que olhando para cima numa luminária, num poste de energia, a gente tivesse ali uma conectividade, né? Sim. Então, realmente, a tecnologia, eu fico maravilhada porque eu sou muito fã, acho que a gente pode melhorar muito a vida das pessoas através da implantação de coisas simples, mas que façam diferença na vida da gente. E chegar a luminária como instrumento de gestão, ferramenta exatamente, mesmo, uma disponibilizando ferramenta. a série de dados. Uma ferramenta, exatamente. Você está conectando isso num outro projeto que está em andamento, está em mais de uma frente, tem a questão dos resíduos sólidos, a questão de inovação, polos tecnológicos. Você acaba de vir de uma reunião disso também. Exatamente. Aproveitamos a viagem pela gestão de recursos, saímos de Caraguatatuba, fomos a São José dos Campos. Lá existe um parque tecnológico que é referência nacional, é um parque que ele é subsidiado já hoje pelos empresários, tanto da iniciativa privada quanto também dos polos educacionais. Tem um campus da Unesp dentro do polo tecnológico, do parque tecnológico, mas até é legal, Nelson, é bacana essa oportunidade para a gente só diferenciar e pontuar. Bauru é uma cidade que tem grande chance de ser um polo tecnológico, ainda não é. Mas o polo tecnológico, ele não é um espaço físico, ele é um espaço onde se identificam empresas de base tecnológica que criam ali um ambiente, um ecossistema de inovação e de tecnologia. Nós temos aqui a cadeia da saúde fortíssima, nós temos outras cadeias industriais e segmentos interessantes que a gente pode canalizar essa base tecnológica para isso. O parque tecnológico já é um espaço físico, que é esse, como eu fui conhecer em São José dos Campos, que eu já conheci, fui rever, muito interessante. Ali a gente tem a Embraer, tem a Unesp, você tem outra gama de serviços todos, e hoje ele é gestado por uma associação. Então é muito interessante também aí um outro olhar do poder público. O poder público não consegue fazer tudo. Claro. Então, se a gente não tiver parceiros, bons parceiros, e ter pessoas e entidades que têm um know-how para fazer a gestão, infelizmente a gente fica para trás. Então aqui a gente está dando alguns passos importantes, junto com a Unesp já protocolamos a possibilidade de um centro de inovação para Bauru, que se Deus quiser deve sair muito em breve. É um espaço físico para catalisar e potencializar todo esse tipo de projeto de inovação e tecnologia, e não é nada muito grandioso, na verdade é algo simples que o pequeno empresário e o grande empresário vão poder utilizar, porque nós vamos conectar essa ciência, esse estudo, esse saber das universidades junto com o que uma indústria, uma empresa pode fazer. A gente tem também, Nelson, em andamento, um projeto que está muito bem encaminhado para que a gente renove e transforme as nossas incubadoras, que hoje é um modelo muito novo, não é mais simplesmente deixar o empresário no espaço, ele precisa de cuidado, ele precisa de gestão, então a gente também está fazendo a conexão. Precisa acompanhar o bebê até exatamente, ele aprender a andar. E a ideia também é fomentar as startups. Bauru já começou a aparecer no cenário de soluções digitais, então nós estamos dando alguns passos importantes para a gente mobilizar. Tem uma associação que já nasceu de empresas digitais aqui em Bauru, que já começa a caminhar nesse movimento todo, e também a gente tem a proposta até o final do ano de criar um laboratório de ciência, inovação e tecnologia para uso e fim das universidades, dos empresários, dos munícipes. Então, eu acho que é um movimento muito importante que a gente está vivendo agora, e a tendência é que ele só cresça e melhore, e isso tudo tem a ver com
conectividade, inovação, tecnologia. Então, acho que a gente tem que conhecer modelos para a gente estudar o que é melhor para a nossa realidade. Qual é o calendário da PPP? A nossa vontade aqui de fazer, conhecendo esses estudos, essas comissões que estão em andamento. Nós já recebemos o formato, o ofício dessa prestadora especificamente, que nos gentilmente cedeu e está à disposição para conhecer o modelo. Então, nós teremos uma reunião nas próximas semanas para que eles possam apresentar de maneira informal, mas a princípio mostrar o modelo de Caraguá, inclusive para o prefeito, para que ele possa, apesar de todo o nosso relato, nosso estudo, mas seria muito importante ter essa aproximação. E, a partir disso, o próximo passo é sempre a criação da MIP, que é manifestação de interesse privado. Essa manifestação de interesse é um instrumento, um documento que ele é publicado em edital, ele é aberto a todos os interessados para que esses interessados façam as propostas de como vão gerenciar. Agora, o mais importante e o mais difícil é você fazer essa manifestação, porque ela é muito técnica, ou seja, o que eu quero que uma empresa apresente. Então, essa é a grande dificuldade das PPPs. É um assunto muito novo. Nós temos, por exemplo, um super apoio do nosso jurídico, vamos precisar desse olhar um pouco da Secretaria de Obras, com a Secretaria de Planejamento. Então, é um grupo, é um time que vai olhar para a iluminação pública do município e também para que a gente possa encontrar qual vai ser o melhor formato do contrato, ou seja, quantos anos nós vamos fazer, qual vai ser o nosso fundo garantidor, quais serão os serviços que vão estar englobados, se nós vamos colocar só ampliação do parque, substituição de lâmpada, se a gente vai potencializar isso já com a questão da conectividade, que seria super interessante. Então, a gente também, semana que vem, estou indo com a equipe, estamos juntos na Desenvolve São Paulo, Investe São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento do Estado, buscando algumas orientações e também pleiteando alguns recursos que nós já estamos na fila aí desde janeiro, como município, para buscar alguns estudos que vão nos amparar nesse processo. Eu acho que todo início de governo, o mais difícil é você aplicar o remédio na dose certa, né? A gente está começando, então acho que o importante é a cidade realmente em movimento, ou seja, buscar alternativas. A gente tem que buscar o que é melhor para o município. Então, sem dúvida, a gente está numa frente aí com a equipe toda lá da Secretaria de Desenvolvimento, apoiada por todas as outras secretarias, para que a gente possa buscar o melhor para o município. Bom, obrigado. Depois a gente vai acompanhar essas fases da manifestação de interesse, enfim, dos modelos para acompanhar, fazer o nosso papel público aqui. E a gente convida separadamente depois a Aline para conversar só sobre resíduos sólidos, que é uma outra grande demanda, para não atrapalhar a compreensão e a paciência de você que está conosco em casa. Que bom, eu que agradeço, estou sempre à disposição e acho que o nosso papel é esclarecer, informar e desde já, se alguém tiver algum interesse ou tiver alguma dúvida ou algum questionamento, a gente está à disposição também na Secretaria. Muito obrigado, você que nos ouve pela Rádio Câmara e também pela TV Câmara.